Quero agradecer em primeiro lugar a nossa PASCOM, a Pastoral da Comunicação, na pessoa do Padre Ayrton, que preparou, organizou este encontro que se tornou um pouco já tradicional aqui na nossa diocese, de iniciar a Quaresma com uma coletiva de imprensa, para que este momento importante de vida da Igreja não seja só refletido dentro da Igreja, mas seja também espalhado mais amplamente fora também, porque nós precisamos de fato a colaboração de todos. E talvez para motivar melhor aqui a mesa e também alguns convidados, é interessante que tivemos a alegria de conhecer nestes dias o Dr. Leoberto Branquer e também a visita da vereadora Paula Ioris, e vimos que tem um certo interesse na sociedade e nas repartições públicas também, interesse de estudar, de ver e de ajudar a superar a violência, que é o tema da campanha da Fraternidade. A campanha da Fraternidade deste ano convida à superação da violência. Tem como tema fraternidade e superação da violência, e como lema muito importante este lema: todos somos irmãos. Todos somos irmãos. A Quaresma, nós sabemos, é sempre um tempo de conversão, não só, mas também de missão, solidariedade e fraternidade. Há mais de 5 décadas, mais de 50 anos, a campanha da Fraternidade nos propõe, nesta época, temas que convidam à conversão dos corações e também a transformação da sociedade. Então a Quaresma tem 2 facetas: uma conversão pessoal, sem a qual não tem também a transformação da realidade. Quem transforma a realidade é a pessoa, não é o mundo que se transforma, mas é a pessoa que transforma o mundo. Então é importante essas 2 partes que a Quaresma quer refletir e insistir: a conversão pessoal, através do jejum, da abstinência, da oração, da caridade, e a conversão também da comunidade. Uma das razões pelas quais a CNBB propõe este tema da superação da violência foi o aumento gritante dos índices e das formas de violência por todo o país, não só por todo o país, mas por todo o mundo. De fato, a violência é um mal que está se multiplicando incessantemente, sob inúmeras formas, e penetra nos mais diversos ambientes, fazendo um número cada vez maior de vítimas. Ela se manifesta na cidade, no campo, atinge crianças, jovens, adultos, idosos, chega às famílias, aos trabalhadores, aos estudantes, afeta os sadios e os doentes. Não queremos, diz o objetivo geral da campanha da Fraternidade, diz: nós queremos construir a fraternidade promovendo a cultura da paz, da reconciliação e da justiça, à luz da Palavra de Deus, como caminho de superação da violência. Porque é bom saber que a superação da violência não é só uma questão de número. Diminuiu, os homicídios diminuíram os acidentes de trânsito, diminuíram. Isso pode até consolar, mas não é suficiente.
é uma questão, a superação da violência é uma questão de princípios, é uma questão de humanidade e de reconhecimento de que somos todos irmãos e irmãs e que daremos contas ao Criador pela fraternidade que não buscamos, não vivemos e pior, talvez estejamos destruindo. É por isso que iremos ver no final deste encontro que estamos pensando, junto com outras pessoas, algum gesto concreto para ajudar a superar a violência. Enfim, terminando. A nossa diocese, porque uma pergunta que vocês vão me fazer, o que a diocese vai fazer para superar a violência? Porque vocês não querem só saber pensamentos ou sugestões, vocês querem saber coisas concretas. Vocês sabem que a Capela da Fraternidade termina sempre com um gesto concreto, que se chama a coleta. Coleta no Dia dos Ramos, é o último domingo antes da Páscoa. Os católicos costumam ter a tradição de depositar o envelope na igreja como sinal de colaboração. Eu renunciei durante a Quaresma a alguma coisa que podia renunciar, em lugar de gastar dinheiro em tantas coisas, coloquei uma parte do meu dinheiro no meu envelope para que a igreja possa ajudar quem precisa. E desta coleta, sabemos que 60% fica na diocese, para a Caritas diocesana, e 40% vai para a Caritas Nacional em Brasília. Porque a igreja, como o Brasil, possa ajudar no Brasil inteiro e até fora do Brasil, e também a nossa diocese possa ajudar através da Caritas alguns projetos, que é costume a Caritas diocesana ajudar quem faz projetos de ajuda ao longo do ano. Então, este dinheiro que entra, queremos ajudar. Então, maior é a generosidade do nosso povo, mais podemos ajudar, seja a nível diocesano, seja a nível nacional. Então, desejo a todos uma feliz Quaresma. Vocês sabem que durante a Quaresma nós estamos convidados a reuniões, fazer grupo de família, reuniões refletindo sobre a Quaresma. Este é um livrinho que nos ajuda a refletir sobre a Quaresma em grupo de famílias. São 4 reuniões, mais a Via Sacra, mais uma reunião penitencial, mais a bênção da família, e recebemos também como é que se diz? No Natal é a coroa, aqui é o mapa do Rio Grande com a cruz, simbolizando a paixão e a morte e a ressurreição de Jesus, que é colocado na porta de cada família. É por isso que seria interessante que as famílias pudessem ter o kit da Quaresma, para ter este desejo. E depois tem o cofrinho, que se pode construir e se torna assim, onde cada família pode pôr a sua doação, a sua oferta, que pode ser 50 centavos, um real, não tem problema. E no final coloca tudo no envelope e entrega. Várias vezes em que a gente procurou a parceria da imprensa em outras oportunidades, eu me recordo que a gente tentava fazer uma reunião com a imprensa, mas a imprensa vinha com câmera, com caderninho, com um gravador para fazer a cobertura. Eu imagino que a nossa intenção hoje aqui era fazer uma reunião com vocês, porque o primeiro passo de um processo de mobilização é criar um grupo de reeditores que possam propagar
aquele conteúdo que se propõe como pauta. Essa pauta profundamente elaborada, de uma consistência milenar. Na leitura desse texto base, nós encontramos 2000 anos de tradição teológica, de estudos e de consistência técnica. Eu posso dizer isso do ponto de vista da construção do cenário da violência. Ele nos municia uma reflexão muito profunda. Ele nos municia, nos permite a condição de compreender a dimensão espectral do fenômeno da violência e nos propõe um resgate de uma atitude que talvez, possivelmente, esteja na base dessa propagação violenta que nós enfrentamos hoje. Eu costumo, de uma maneira simplificada e singela, reduzir a minha dedicação espiritual em duas dimensões: a dimensão do corações ao alto e a dimensão do mãos à obra. Eu sei que eu fui chamado aqui pela mãos à obra, né? Mas eu tive nessa leitura um reencontro com a elevação do meu coração, um reencontro da compreensão do significado profundo de violência enquanto ruptura da unidade fundamental do ser humano com a sua essência divina, enquanto ruptura da lei fundamental do amor. E é dessa perspectiva que eu gostaria de falar sobre justiça, de justiça como reconexão amorosa. E é dessa dimensão que eu gostaria de falar sobre violência, de violência enquanto expressão trágica de uma necessidade fundamental do ser humano de reencontro consigo mesmo, com o reencontro com a sua necessidade fundamental de estar integrado à vida em sociedade, de estar em comunhão com Deus, com o outro, com a família e com tudo que o cerca. Marshall Rosenberg, um dos grandes inspiradores do movimento restaurativo, criador da comunicação não violenta, ele tem uma frase que é uma chave de compreensão do fenômeno da violência. Todo ato de violência é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. A proliferação da violência que nós vivemos hoje, por certo, é expressão, sintoma da carência que a nossa sociedade produz. Por um lado, uma sociedade que produz riquezas e inovações tecnológicas gigantescas, transformações que só fazem realizar a plenitude do potencial humano, criativo. Por outro, gera ao mesmo tempo uma acumulação de riquezas e uma expropriação, uma espoliação de massas imensas da população, ao ponto de que 1% da população do planeta é capaz de ser detentora de patrimônio equivalente aos outros 99%. E esse é o ponto fundamental da partida dessa dimensão de carências. A semana passada eu retornei de férias à minha função de juiz. Encontrei as 5 primeiras urgências com 5 jovens que estão presos pela prática de assaltos todos. Em todos eles nós vamos encontrar não o mal instalado, não aquela expressão de um mal a ser perseguido e combatido, como se costuma hoje propor nas mídias sociais e muitas vezes em segmentos da imprensa, um mal a ser exorcizado, mas expressões da carência humana. Eu posso lhe citar um caso que eu nunca tive tão nítida aquela situação de um menino que a mãe carente não conseguiu cuidar. Aos 2 anos ele foi entregue a uma senhora das relações familiares que o cuidou. Quando a mãe pôde retomá-lo, ele retornou com a irmã para sua casa. Aí viveu com a mãe até os 12 anos, quando a mãe faleceu, e dos 12 aos 15 ele viveu de volta com aquela senhora,
E há 2 anos, por desentendimento no convívio, ele rolou. Ele esteve na casa de uma madrinha, ele esteve na casa de uma amiga da mãe, ele esteve em várias pessoas que o acolheram, rolando na rua, até que há 2 meses uma pessoa lhe ofereceu abrigo, e lhe ofereceu trabalho. E qual foi esse abrigo? E qual foi esse trabalho? Ajudar no tráfico e praticar assalto. Para sua sorte, no seu primeiro assalto ele foi preso. Ele está preso. Ele é um dos 71 adolescentes que estão presos hoje no caso. Ele e esses outros 5, todos com histórias semelhantes. E como enfrentar essa violência? Como superar essa violência? Não é com helicóptero armado de metralhadora, ou com mais fuzis, ou com mais coletes à prova de balas, ou viaturas. Nós temos um compromisso, sim, de conter a violência, especialmente a violência organizada, pelos meios tradicionais. Mas nós temos um desafio histórico e civilizatório de desenvolver novas estratégias que permitam a superação da violência. E a palavra superação vem muito bem a calhar, não apenas enquanto prevenção e não apenas enquanto repressão, mas um termo médio, um termo de sabedoria que saiba lidar ao mesmo tempo com as 2 extremidades, tanto da repressão quanto da prevenção. Essa é a perspectiva com a qual então nós nos associamos e trazemos a boa nova da justiça restaurativa para ser uma ferramenta, para ser um braço de atuação concreta, de mãos à obra nessa campanha. Eu vou pedir ao Padre Elton me permita passar rapidamente uma ideia do que a justiça restaurativa propõe enquanto filosofia e enquanto prática. Nós, então, falando de justiça, superação da violência e justiça enquanto construção de paz. Pode passar, por gentileza. A justiça restaurativa, ela é proposta como uma filosofia, um modo de pensar essa questão fundamental da justiça, enfatizando cura e responsabilidade. Não uma justiça que fere, que marca, que sacrifica, mas uma justiça que regenera e que promove responsabilidade, não no sentido do castigo, mas no sentido do compromisso, o compromisso de reparação do dano causado por um mal feito. E ela se propõe também a construção de comunidades, a geração ou o reavivamento dos vínculos, porque é na lacuna deixada pelas falhas de relacionamento da família, da comunidade, da sociedade, que se instala o vírus da violência. É ali, naquele espaço de descuidado, que aquele jovem será atendido por uma solução violenta. E o fortalecimento de relacionamentos. Esse é o conceito hoje mais avançado de justiça restaurativa, que nos propõe ele não apenas como resposta, mas também como prevenção à violência. Pode passar. O Círculo de Construção de Paz é um instrumento, a ferramenta metodológica pela qual a justiça, essa justiça que promove encontros ao invés de perseguições, ela vai funcionar mediante um processo de diálogo. Diálogo é algo que a gente sempre fala, mas que pouco se pratica. Nós fazemos muito debate, muita discussão, muita palestra, mas a gente não tem habilidade construída para a escuta recíproca de todas as vozes. E a justiça restaurativa é uma oportunidade de expressão da palavra individual. Então, ela procura criar um espaço seguro para a discussão de problemas difíceis ou dolorosos, para melhorar os relacionamentos e resolver diferenças. É com essa disposição operacional de entrar em ação que nós nos somamos então a essa campanha, dentro de uma concepção de que a justiça, nesse sentido alargado, ela não é apenas uma função da autoridade judiciária, não é apenas uma função daquilo que tradicionalmente nós entendemos como justiça, como instituição, o fórum,
o juizado, o juiz. Nós entendemos aqui justiça como uma função que é exercida no cotidiano da convivência familiar, da convivência escolar, da convivência no trabalho, que diz respeito ao modo como nós resolvemos as nossas diferenças. E por trás dessa forma de resolver diferenças existem valores que podem ser mais ou menos violentos. E a cada experiência de superação de um conflito, nós estaremos propagando valores mais ou menos violentos, segundo os métodos com os quais nós atuarmos. Então, o repensar da função de justiça, enquanto uma justiça tradicional que se baseia em culpa, perseguição e castigo, por uma justiça que pensa em responsabilidade, encontros e reparação de dano, não será mais apenas uma função de ressignificação da instituição judiciária, mas uma tarefa a ser compartilhada com a sociedade e com os demais poderes públicos. Essa é a ideia tridimensional deste movimento da justiça restaurativa. Pode passar. Aqui em Caxias, esse movimento se materializa no programa Caxias da Paz, que é uma parceria entre o Poder Judiciário, o Poder Executivo Municipal, a Universidade de Caxias e a sociedade civil aqui representada pela Fundação Caxias. Ele se organiza como braços de serviço através de 3 centrais de pacificação e a partir então dessa estrutura é que se propaga a justiça restaurativa como um movimento de regeneração dessa cultura de justiça por uma cultura de paz, sendo justiça o elemento fundamental propagador desse modelo cultural. Pode passar, por favor. E aqui então nós entramos na questão concreta do que nós viemos aqui a propor. Desde 2016, financiado com recursos da Vara de Execuções Criminais, ou seja, o dinheiro do crime pagando um programa de paz. Aquelas multas aplicadas aos crimes de baixo potencial ofensivo foram arrecadadas e destinadas neste programa, e desde então foram formados 712 voluntários da paz, que são facilitadores na metodologia de diálogo restaurativo. 149 deles já, aliás, temos a Paula Iores, uma das recém-formadas, não sei se mais alguém aqui também já participou, eu percebi pelo teu sorriso que você estava identificado. E nós temos um voluntário aqui na pessoa do Padre Renato, já que pratica os círculos mensalmente na Paróquia Santa Catarina desde 2012, 5 anos, Padre Renato. 149 dessas pessoas já receberam a formação avançada, que é a atuação para a resolução de conflitos e problemas complexos. A formação básica é para a promoção de diálogos, de integração de equipes de trabalho, de fortalecimento de vínculos familiares, de construção de senso comunitário. Para a atuação mais complexa, 149 já avançaram. Eu não consegui acesso ontem ao site, mas o dado que eu tenho mais um pouco defasado é que mais de 600 casos esse grupo já atendeu, mais de 11 mil pessoas na cidade já foram envolvidas, já foram atendidas em situações de diálogo restaurante. Aí estão alguns dos formandos, desses 712, aí estão mais outros. Esse é o povo que nós estamos chamando agora, Dom Alessandro, para se aliar à campanha. Peço já nesse momento para dirigir a todos o convite, que todos os voluntários da paz oportunamente possam comparecer a esse movimento. Aqui eles estão em movimento, exatamente. Este grupo é um grupo que estava indo fazer círculos de construção de comunidade dentro do condomínio Campos da Serra. Esse é um encontro realizado lá dentro do condomínio. Esse é um grupo que está fazendo, esse daqui é a paróquia do Cruzeiro, né? Eles estavam fazendo lá um encontro de catequese, e aqui é o ponto onde eu trago o convite para que nós possamos sonhar num horizonte conjunto, compartilhado de construção da paz
de construção como tarefa cotidiana, não a paz meditativa, não a paz contemplativa, não a paz devocional, mas a paz enquanto serviço. Nós nos propomos a esse sonho de construção de comitês comunitários de pacificação em qualquer espaço da comunidade que se disponha a agregar 2 ou 3 voluntários da paz e dar ali a oportunidade de acesso a pessoas em situações de dificuldades, para que nós possamos então formar essa teia da paz. A base dela, as comissões vinculadas às instituições, eu cito algumas que efetivamente já existem. Eu convido aqui a Diocese de Caxias para integrar seu programa. As comissões de paz, elas são estruturas legalmente previstas na lei municipal que criou o programa, e que a gente possa então propagar aí a criação de comissões de paz como espaços de difusão e articulação para que esse trabalho aconteça. E lá nas comunidades, Padre Renato, Paróquia Santa Catarina, convidado para que os seus círculos formem um comitê, recebam uma designação de voluntários e que possa eventualmente acolher pessoas e realizar como ponto de referência para a realização de práticas, assim como nós propomos que existam comitês de paz em várias paróquias, nas escolas, nas entidades, nos condomínios habitacionais, nas associações de bairro, nos centros espíritas, enfim, para que nós possamos fazer disso uma tarefa coletiva, sabendo que o complexo fenômeno da violência não será resolvido com soluções simples. Soluções têm que ser dadas dentro dessa dimensão de interação, de interdependência, de colaboração e, sobretudo, de uma mudança de atitude, uma mudança cultural e uma mudança de postura. E eu me permito, nesse momento, concluindo, pode passar a última palavra, que a palavra é a palavra que inspira, e lhes digo que essa é uma caminhada longa, é uma caminhada de transposição de um umbral civilizatório, a busca de uma paz duradoura, que nós não sabemos onde vamos chegar, mas nós podemos ter forte o princípio, quando os caminhos são desconhecidos e o fim é incerto. O fundamento nos princípios é a garantia daquilo que nós estamos buscando. E com essa frase, me permitam, ainda que não saibamos para onde estamos indo, que a nossa fé alimente a nossa direção. Agradeço imensamente honrado, em nome do meu pai que me educou, da minha mãe que me educou, perante o Deus perante o qual ajoelhei. Agradeço a oportunidade de servir. O Dr. Leoberto fez uma leitura excepcional do texto base da campanha da fraternidade, e conversávamos antes que este texto, cada linha, cada palavra, ela foi pensada, foi estudada. As comissões que escreveram este texto realmente foram muito felizes em nos apresentar o contexto real da violência em nossa nação, o ver, porque a dinâmica da campanha da fraternidade, desde a sua criação, procura ver a realidade e constatar o que está por trás dos acontecimentos. Depois de fazer a leitura da realidade, a campanha procura fazer uma leitura iluminadora a partir da Sagrada Escritura, da Bíblia, e a partir da tradição da Igreja Católica e também de outros setores. E neste texto, particularmente, quem escreve consegue fazer uma síntese muito real do que foi a violência no Antigo Testamento e como se deu a superação com o Novo Testamento. E termina a segunda parte do texto base
nos falando sobre as mensagens da paz, do Dia Mundial da Paz, que vem acontecendo desde muito tempo e que os papas ao longo da história apresentaram como proposta. Quer dizer, a Igreja já vem há muito tempo pensando sobre as maneiras pelas quais a paz pode ser instaurada. Então, a segunda parte do texto procura apresentar o julgar a realidade. E a terceira parte, que foi tão bem apresentada pelo Dr. Leoberto, é o agir. Como que se pode interferir na realidade? Essa realidade que está tão machucada, está tão ferida, está sangrando tanto. Esta realidade que deve ser iluminada pela palavra de Deus, pela tradição da Igreja, na cabeça daqueles que fazem parte da comunidade. Como que os membros da Igreja serão portadores da paz e não multiplicadores da violência. E a terceira parte no agir, um elemento muito importante que o texto apresenta e que achei que está profundamente contemplado neste material que é apresentado como uma das ações da campanha da fraternidade, é trabalhar primeiro a dimensão pessoal, da conscientização. E sem a conscientização do que é a paz e do que é a violência, a sociedade não consegue fazer absolutamente nada. Tanto é verdade que ontem, conversando com uma pessoa que veio abrir um curso dos nossos seminaristas, e esse sacerdote que veio de São Paulo, ele foi conduzido por 2 padres para conhecer a realidade de Caxias, conhecer Bento Gonçalves, outras cidades aqui da região. E daí os padres, na hora de apresentarem as cidades, ao chegarem em determinados bairros, disseram assim: esse aqui é um bairro bastante violento, este bairro aqui é um bairro nobre. Quer dizer, nós temos introjetado dentro de nós este arquétipo da violência e nos habituamos com isto. Não podemos. A campanha da fraternidade, ela quer nos ajudar a superarmos estes paradigmas, estes arquétipos, e nos convida a darmos um primeiro passo individual de conscientização. É o que nos apresenta também a proposta do Regional Sul 3 da CNBB, como segundo encontro aqui apresentado, uma reflexão pessoal de como que eu lido com a violência institucional e como eu lido com a violência que já está instalada na minha mente. Depois, a segunda parte do agir, apresentado pelo texto base, mostra de forma um pouco mais particular a presença da Igreja, da comunidade enquanto portadora da paz. E aqui o texto da CNBB Sul 3, Regional Sul 3, também apresenta alguns encontros para serem desenvolvidos em âmbito familiar e em âmbito comunitário, como o do Alessandro falou, das celebrações, assim por diante. Então, como que a Igreja, os grupos de família, as pessoas que estão envolvidas dentro das comunidades, elas podem ser promotoras da paz. E nós temos, graças a Deus, dentro das nossas comunidades, verdadeiros exércitos de paz nas nossas mãos, que podem atuar em vista da paz. Catequistas, ministros, cantores, leitores, pessoas que estão envolvidas com as diversas pastorais sociais e organismos da nossa igreja. Tanta gente que pode fazer com que a paz aconteça e a conscientização aconteça também nos corações. E finalmente, a terceira parte do agir nos apresenta como que é possível superar a violência em âmbito um pouco mais amplo, que é no âmbito da sociedade. E o texto mesmo nos apresenta a necessidade de criarmos redes, como o Senhor nos apresentou agora há pouco. Um instrumento, é uma forma de criação de redes para a superação da violência. Talvez existam outros, nós ficamos contentes em saber que existe este grupo e esta forma de superação, e queremos nos dispor a poder ajudar naquilo que for possível para que a Igreja também seja
mobilizada e seja mobilizadora como instrumento de paz nessa sociedade. Um pouco a leitura que eu também fiz deste material e apresentando este subsídio, que é uma ação prática da Igreja Católica no Rio Grande do Sul. A conscientização das pessoas, a conscientização das comunidades e a ação na sociedade.